bem com vocês? Este vídeo é para falar de algo que aconteceu em 2021. Sim, finalmente eu vou falar para vocês como foi o processo para alugar o nosso apartamento, que é onde a gente vive hoje. E isso aconteceu em de setembro a outubro de 2021. Para quem caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Flávia Barrichello, eu moro aqui em Luxemburgo com o meu esposo e com a minha cachorrinha. E antes de nós morarmos aqui, nós moramos por quase 2 anos em Portugal. Então, se quiser saber um pouquinho mais da nossa vida, pode olhar os outros vídeos, que já tem alguns videozinhos aí. E vamos lá então! A ideia desse vídeo, do primeiro chimarrão com a Flávia do ano de 2023, é compartilhar para vocês como que foi esse processo para alugar um apartamento aqui em Luxemburgo. Importante eu falar para vocês que não é um processo fácil alugar um apartamento aqui, principalmente para quem tem cachorrinho. Eu já ouvi dizer que para quem tem filho também é complicado, mas daí não está na minha alçada. Mas sim, com cachorrinho é complexo, porque não é todo mundo que aceita um cachorrinho, né, na sua casa. Então, vamos lá. Como que nós começamos esse processo? Quando nós ainda estávamos em Portugal, nós já começamos a fazer algumas visitas em 2 sites que eu super indico para vocês. Um deles é o At Home e o outro é o Imotop. Eu vou colocar os dois aqui embaixo para vocês. Vou deixar na descrição também, que fica mais fácil, vocês só clicam ali e vão direto para o site. Tem muita gente que procura também casa pelo Facebook. Não foi o nosso caso, a gente achou melhor procurar por esses sites mesmo, porque muitas vezes eles já te mandam direto para o contato com a imobiliária. Então, foi isso que aconteceu, a gente estava já pesquisando alguns apartamentos lá em Portugal, porém, o que a gente percebeu é que não adiantava a gente pesquisar estando lá, porque a gente chegou a ligar para alguns lugares e eles disseram, não, a gente precisa que vocês estejam aqui para a gente marcar uma visita e etc. E até porque saem muito rápido os apartamentos aqui. Então não adiantava nada a gente gostar de um apartamento estando lá e chegar aqui e já não ter mais o apartamento, né? Que foi o que aconteceu em muitos apartamentos que a gente gostava, quando chegou aqui já nem tinha mais para alugar. Bom, nós chegamos em Luxemburgo no dia 10 de setembro de 2021 e inicialmente nós alugamos um apart-hotel para ficar aqui. O apart-hotel que nós alugamos fica em Belval e se chama Resid Home. E é bem legal, porque tem cozinha, né? É uma coisa que facilitava pra gente, porque a gente podia fazer comida lá e não gastava comendo fora, né? Mas era bem carinho. Eu lembro que para 5 dias eu acho que foi mais ou menos 500 euros. Então eu acho que se tu quisesse ficar um mês, seria um pouquinho pesado, né? Mas a gente veio com a ideia de que a gente ia conseguir alugar um apartamento em 5 dias. Vocês acham que aconteceu? Não, né? Óbvio que não. O que aconteceu foi que o chefe do Maurício se disponibilizou, ou melhor, disponibilizou a casa dele para nós ficarmos morando com ele e a esposa dele por um tempo. E foi o que aconteceu. Nós ficamos morando por 15 dias na casa deles. Foi uma experiência muito diferente, muito legal e muito desafiadora. Mas isso é para outro vídeo, de repente. Mas durante esses 15 dias, então, a gente começou o processo de busca pela nossa casinha e foi, assim, ó, enlouquecedor, porque eu olhava o site, sei lá, 200 vezes por dia os sites, o Maurício também olhava. E eu tenho uma dica pra vocês: quando vocês virem um apartamento que vocês gostarem, liguem, façam contato direto e já agendem o quanto antes, tipo, se conseguir agendar pro dia, agenda, entendeu? Pra não correr o risco de perder. Não mandem e-mail, gente. Primeiro, eles não respondem. E se responderem, vão demorar muito para responder e o apartamento já vai ter sido até alugado, entendeu? Então, mostrem que vocês têm interesse pelo apartamento. E era o que a gente fazia. O Maurício que fazia oficialmente as ligações, porque ele sabe melhor inglês e ele sabia também, ele já sabia um pouco de francês, porque nós viemos para cá, eu vim para cá sem saber praticamente nada de francês. E o Maurício já tinha estudado uma época um pouco de francês, então ele conseguia se virar, assim. Então, ele que fazia as ligações. Às vezes ele conseguia falar em português, porque tem muitas pessoas aqui que falam português, né? E então era ele que fazia os primeiros contatos. O que aconteceu foi que nós conseguimos agendar o primeiro apartamento para visitar. Não me lembro a data, gente, específica, mas
A gente foi lá, visitou o apartamento. Era um apartamento que ficava em Belval mesmo, em cima do shopping Belval Plaza. E nós não amamos o apartamento, mas ele era um apartamento bom, porém acho que tipo só tinha frigobar, não tinha geladeira inteira e era meio difícil de acessar, tinha que passar por muitos lugares, era um pouquinho complexo, mas a gente tava um pouco desesperado porque a gente já tinha tentado ligar para vários e vários já tinham sido alugados e vários não aceitavam cachorro. Aí a gente não, quem sabe vamos fazer uma proposta nesse, né? Aí, pasmem, a proposta foi aceita, eles aceitaram a nossa proposta, nós fomos lá, assinamos o contrato e 2 dias depois eles entraram em contato com a gente, dizendo que não ia rolar mais. Eles alegaram que a mãe do dono do apartamento estava doente, que ela ia ter que morar lá por um tempo. E como não estava o contrato vigente ainda, porque a gente alugou em setembro e a gente só ia entrar dia 1º de outubro, então o contrato ainda não estava valendo, não tinha como a gente contestar isso, sabe? Então foi um baque bem grande pra gente, a gente ficou muito chateado, porque é muito ruim. Primeiro, é muito ruim tu ficar morando na casa de outras pessoas, ainda mais gente que tu nunca tinha visto na vida, né, que tu não conhece e tal. Eles eram uns fofos, os chefes, são uns fofos os chefes do Maurício, mas a gente precisava da nossa casa, né? E a gente já tava super feliz que a gente tinha conseguido, e aí veio esse choque, assim. Daí a gente. No processo de alugar esse apartamento, a gente já tinha visitado mais outros 2 apartamentos, né? E a gente acabou optando por esse, que no fim foi cancelado. E esses 2 que a gente tinha visitado eram 2 apartamentos. Um a gente não gostou porque era muito antigo, tudo muito separado e já vinha com os móveis, uns móveis muito velhos. E era mais afastado, também era aqui em Ash, e a gente não gostou. E no dia mesmo teve um cara que fez proposta também, então acho que nem ia rolar. E o outro era um aqui em Ash também, pertinho de onde a gente mora, mas eles pediam 3 rendas mais o aluguel e a mulher não tinha certeza se aceitava cachorro. Então a gente acabou também. E tinha na janela do quarto tinha o gerador do supermercado, porque fica do lado de um cactus. E aí tu imagina aquele gerador ligado pra te dormir ou durante o dia, eu não sei como é que funcionaria, sabe? A gente ficou um pouco assustado, por isso que a gente acabou optando por esse de Belval. Então, até então a gente já tinha visitado 3 apartamentos. E aí, quando veio essa notícia, né, de que não, cancelaram o contrato, a gente ficou assim, meu Deus, e agora? E aí a gente começou a rever de novo todos os apartamentos que a gente já tinha visto, porque não tinha aparecido nenhum apartamento novo. Teve um que a gente tava no ônibus já pra ir visitar, ligaram cancelando, dizendo que já tinha sido alugado. Então o Maurício me mandou esse apartamento aqui, que era um que eu já tinha visto e eu meio que tinha descartado, porque eu tinha achado ele muito antigo também, as fotos estavam com os móveis antigos dele e eu tinha ficado meio assim. Mas aí a gente, não, vamos dar uma chance, né? O Maurício ligou pro cara da imobiliária, né, pro senhor da imobiliária, e ele podia no mesmo dia para ver, né, o apartamento. Daí a gente, não, então vamos lá. Quando eu entrei nesse apartamento, foi assim, amor à primeira vista. Quem me segue no Instagram já deve ter visto, porque direto eu posto vídeo da minha janela. Não é uma vista bonita, mas é uma janela muito grande, muito iluminada. O apartamento fica muito iluminado, apesar dos dias que não tem sol, mesmo assim ele se mantém iluminado. Eu gostei que ele é um apartamento grande. O Maurício achou que eu não ia gostar, porque como ele é antigo, ele faz alguns barulhos no chão, sabe? Só que, tipo, isso pra mim era o menor dos problemas. Porque eu sabia que quando a gente colocasse os móveis ia diminuir um pouco isso e porque também, tipo, a gente não tava podendo escolher muito, né, gente? E aí o que eu queria falar pra vocês também, que vem uma outra dica. Negociem valor do apartamento. Quando a gente conversou com ele, né, pela primeira vez, a ideia era pagar uma renda mais 3 calções. Aqui na Europa não existe isso de fiador.
Em alguns lugares talvez até exista, mas aqui em Luxemburgo não tem isso. E então o que eles pedem? Eles pedem 3 calções normalmente, de 2 a 3 calções, para que eles tenham uma segurança, né, caso aconteça alguma coisa. Então a dona do apartamento estava solicitando uma renda e 3 calções, mais o valor da imobiliária. Isso é uma coisa muito chata aqui de Luxemburgo. Tu tem que pagar uma renda, valor de uma renda do apartamento, mais o IVA, pro agente imobiliário. Sendo que o agente que veio aqui, né, ele não fez nada praticamente, assim. Porque foi a gente que achou o apartamento, mas tudo bem. Infelizmente é algo que acontece. É obrigatório, tá, pagar esse valor. Então, se tu contratar por imobiliária, né, é obrigatório pagar esse valor. E o que a gente fez? A gente não tinha como dar uma renda, mais 3 calções, mais o valor da imobiliária. E aí a gente negociou, porque o apartamento, como eu falei, ele é antigo e ele tava parado há muito tempo, eu acho. Então, ele tava sem pintura. E a dona não ia ter tempo de pintar ele até a gente entrar no apartamento. E aí o Maurício sugeriu de nós não pagarmos a primeira renda e pintarmos o apartamento. E ela aceitou. Então a gente fez essa negociação de não pagar a primeira renda, pagar só os 3 calções e mais o valor da imobiliária. E isso nos ajudou muito. A gente ainda não pintou o apartamento, mas a gente pretende pintar ele até entregar, né? Até quando a gente for entregar e tal. Porque pra nós, sinceramente, nem precisaria pintar, sabe? Então, e isso nos ajudou muito. Eu sei de gente que consegue negociar, às vezes, pagar menos calções ou sei lá. E aqui entra também uma outra dica, que seria a nossa terceira dica, que é: existe a possibilidade de, ao invés de tu pagar diretamente o calção para o dono da casa, tu fazer uma parceria com o teu banco e esse dinheiro vai ficar retido no banco do calção e o dono da casa só vai poder retirar o calção caso aconteça algum dano na casa que ele consiga provar este dano. Não foi o que a gente fez porque na época a gente não tinha nem banco aqui ainda e a gente nem sabia disso. Mas eu super indico para vocês, se vocês já tiverem um banco, quando vocês chegarem aqui, fazerem isso, ou pro segundo aluguel de vocês, porque o que acontece? Aqui não tem nenhuma regra de tempo que o senhorio tenha de devolver o calção. E tem gente, eu já ouvi casos de gente que demorou até 6 meses para receber o calção de volta. Então é bem complexo isso, porque muitas vezes a gente usa do calção para alugar um novo apartamento, né? Para dar de calção num novo apartamento. E daí, se tu não recebe isso, como é que tu vai fazer, né? Então, eu acho essa uma dica super importante também para vocês. Outra coisa muito importante, leiam o contrato, gente. Falem com alguém que saiba melhor francês, porque vem em francês o contrato, né? Coloquem no Google Tradutor, enfim. Leiam o contrato, conversem com o dono se tiver alguma coisa que vocês queiram arrumar. Normalmente os contratos aqui de apartamento é cerca de 2 anos, 3 anos. Estúdio tu consegue por 1 ano. E o nosso contrato tá escrito que quando a gente quiser deixar o apartamento tem que ser no máximo 3 meses antes avisar que a gente vai sair do apartamento. E no contrato tá escrito que a gente não pode sair antes do tempo. Ele falou, o agente imobiliário falou informalmente com a gente que se a gente quisesse sair antes, a gente poderia, contanto que a gente colocasse outra pessoa no nosso lugar. Mas já vi casos de gente que também tinham falado isso, já teve amigos nossos que falaram pra eles isso e na hora não aconteceu. Eles queriam sair do apartamento e tinham pessoas para colocar no lugar e o senhorio não aceitou. Então cuidem muito isso, se quiserem realmente ter essa possibilidade, tentem negociar e colocar isso escrito no contrato, de que se quiser sair antes e colocar uma pessoa no lugar, é possível, tá, gente? Se proteja o máximo possível, porque o que a gente percebeu aqui, diferente de Portugal, é que aqui quem tem assim o aval do governo, quem é protegido do governo é o senhorio, não é o inquilino, tá? Então cuidem nisso. O que foi necessário pra gente alugar o apartamento? Eles nos solicitaram o contrato de trabalho do Maurício. Às vezes eles pedem também os últimos contra-cheques, mas como o Maurício recente tinha se mudado pra cá, né? A gente assim tava começando e ele começando na empresa, eles pediram então o contrato do Maurício, que tinha que ser CDI, e os nossos passaportes, que eu me lembro agora foi só isso, tá?
Aí, a partir disso, a gente firmou o contrato, então. O aluguel do nosso apartamento é no valor de 1.200 euros, mais o valor das charges. Aqui também tem isso, tá? O que são as charges? No nosso caso, as charges incluem apenas o aquecimento da casa e a água, luz, internet, lixo, a gente paga por fora. Eu acho as nossas charges bem altas, tá? Quando a gente contratou aqui era 200 euros e agora no final desse ano teve um reajuste e mudou para 300 euros. Então a gente agora no total paga 1.500 euros de aluguel pela casa. Lembrando que o nosso apartamento é um apartamento de apenas um quarto, tá? Eu vou deixar linkado aqui para vocês verem o tour do apartamento, quem tiver interesse, né, para saber mais ou menos como que é um apartamento nesse valor aqui em Esch-sur-Alzette. Lembrando que, gente, isso é uma média de valor para Esch, tá? Isso foi em 2021. Eu andei pesquisando e os valores estão mais ou menos o mesmo. Tem aumentado um pouco, eu acho que, pelo que eu tava vendo, assim, deu uma aumentada de uns 200 euros, mas tu tem que garimpar bem. E Luxemburgo ali, Luxemburgo Vila, é bem mais caro. Aí sobe bastante o valor. Mas tu consegue ver bem isso nesses sites, né, que eu sugeri pra vocês. Algumas dicas, tá, pra vocês que vão visitar o apartamento. Mas é dicas de modo geral, né, pra qualquer pessoa que queira alugar um apartamento em qualquer lugar do mundo. Se puderem, visitem um apartamento de dia e de noite, pra ver como que é a iluminação de dia e como que é a iluminação de noite. Vejam o posicionamento solar, vejam se tá funcionando tudo direitinho, as torneiras, chuveiro, eletrodomésticos, e coloquem tudo isso por escrito no contrato também, tá, gente? Aqui, quando a gente alugou, tinha várias coisinhas, assim, por arrumar, que a gente colocou no contrato. E também, quando a gente entrou, o nosso apartamento tem um jardim exclusivo nosso, tá escrito no contrato, inclusive, eu tava relendo o contrato esses dias, e o jardim é, sim, exclusivo nosso, e também de nós que temos que exclusivamente cuidar dele. Então, mas quando a gente chegou aqui, tava muito judiado. Então, o dono do apartamento, a dona do apartamento, contratou uma empresa para vir fazer o primeiro cuidado do jardim, né? E daí depois a gente tem que manter. Além disso, né, do valor dos 1.500 euros, uma coisa que também foi acordada no contrato é de que a gente tinha que fazer um seguro da casa. E eu tenho quase certeza de que é obrigatório em todas as casas aqui em Luxemburgo. E eu fiquei sabendo recentemente que o senhorio tem um seguro dele da casa e nós temos o nosso seguro da casa. A gente contratou pela primeira vez, foi a Baloise, e depois, agora, quando nós compramos o carro, já tinha vencido 1 ano do seguro da casa e nós não renovamos com eles e acabamos por fazer com a Foyer, porque a gente fez o seguro do carro com eles. E nós gostamos muito do atendimento da Stephanie, eu até indico para vocês. É a Stephanie da Foyer de Fitz. Posso colocar aqui também o contato dela. E ela é uma querida, ela fala português, então facilita muito também, porque esse tipo de coisa é importante ter alguém que consiga falar com a gente a nossa língua, né? Que às vezes tem alguma coisinha ou outra que a gente tem dúvida e é bom ter alguém que fale português. Então a gente fez o seguro da nossa casa, a gente paga atualmente por mês 16 euros mais ou menos no seguro da nossa casa, que é contra incêndio, contra riscos e coisas do tipo. Aí assim, tirando isso, a gente teve que depois contratar a internet, tivemos que contratar a luz, né, e fazer o registro na comuna. Mas isso são coisas para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido tirar, elucidar algumas dúvidas de vocês. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários ou me sigam lá no Instagram também e perguntem o que vocês quiserem. O que eu conseguir responder, eu vou responder com o maior prazer e ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!